Bom, continuando, meus irmãos, ainda dando sequência aqui, né? Tivemos a palavra abençoada agora, vamos dar sequência à nossa escola dominical, com a nossa classe. Hoje é a lição de número 3, é a terceira vez que nos reunimos virtualmente. Na última lição vimos questões relacionadas à divindade, ou ao senhorio de Cristo, né? A divindade de Cristo. Depois vimos, a primeira lição foi a respeito da existência de Deus, trindade, do senhorio, da divindade de Cristo, e agora nós iremos falar um pouco sobre o senhorio de Jesus Cristo. Desde já eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, abra o entendimento de cada um de vocês para que possamos crescer e ser edificados na fé. Deixe-me inicialmente ler um texto, só um versículo, em Filipenses, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, que fica mais a linguagem melhor. Filipenses, capítulo 2, versículo de número... Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Que Deus nos abençoe, nos ajude na compreensão dessa palavra. Aqui nós temos, irmãos, uma afirmação clara não apenas da divindade de Jesus Cristo, mas do senhorio de Jesus Cristo. Nós vimos anteriormente a respeito da sua divindade. Agora é necessário falarmos sobre o seu senhorio. E Paulo deixa bem claro aqui que Jesus Cristo é Senhor, ao afirmar que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Essa palavra Senhor, ela é muito importante para nós. Isso me lembra um mártir da igreja, um dos primeiros mártires da igreja, um homem chamado Policarpo, que foi discípulo do nosso apóstolo João, passou muitos anos sendo instruído aos pés de João, e no final de sua vida, com mais de 86 anos de idade, o imperador de Roma pediu para que a cabeça de Policarpo, pediu sua morte, e os guardas vão a Policarpo para matá-lo. E naquele momento o imperador de Roma já se auto-intitulava o Senhor, e ele exigia que os cristãos o reconhecessem como Senhor. E Policarpo, como era um dos líderes da igreja de Éfeso, o imperador pede para que o pastor Policarpo negue o Senhor Jesus Cristo e reconheça César como seu Senhor. Então Policarpo faz uma maravilhosa confissão, dizendo que nunca poderia, depois de 86 anos servindo ao Senhor, não poderia negar esse verdadeiro Senhor chamado Jesus Cristo. Essa palavra Senhor, veja, ela tem, apesar de que o Império usava a palavra Senhor como atributo do imperador romano, a palavra Senhor usada por Policarpo, ela, ainda que fosse a mesma palavra, a mesma semântica, não é? As mesmas letras, Kyrios, no grego, mas ela tinha significados diferentes para pessoas diferentes. Para Roma, era o Senhor absoluto, o imperador. Para Policarpo, Jesus é o Senhor absoluto, inclusive sobre o Império Romano e muito mais sobre o imperador romano. Não era incomum nos dias de Policarpo, nos dias do Evangelho, nos dias dos apóstolos, essa palavra Senhor ser empregada. Essa palavra Senhor era empregada em muitas áreas, em diversas culturas. Era usado no mercado do escravo, era usado nos templos religiosos, era usado na corte romana, era usado no senado romano. A palavra Senhor, ela ganhou diversos significados e diversas conotações. Mas
Aplicada ao cristianismo, a palavra Senhor quer dizer, realmente, literalmente, Senhor absoluto. Observe que é essa conotação que Paulo dá à palavra quando ele diz que todo o joelho se dobrará e reconhecerá Jesus Cristo como Senhor. Na verdade, Paulo está dizendo que Jesus é Deus. O capítulo 2 do livro de Filipenses, Paulo está tratando da humilhação de Cristo, né, do seu esvaziamento como Deus, mas também está reforçando a ideia de que Jesus é Deus. Ele é o Senhor, em cujo ante os homens se dobrarão e o confessarão como Deus. Então, para nós é importante essa palavra, Senhor, porque ela não está sendo empregada para um César da vida, ela não está sendo empregada nos comércios, aos patrões, aos chefes encarregados nas empresas. Mas a palavra Senhor, para nós, ela só é e somente ela é empregada para se referir a Jesus Cristo. O Novo Testamento faz uso dessa palavra Senhor e somente para Jesus Cristo, porque somente Ele é o Senhor. Não é? A nossa lição hoje ela vai falar um pouco sobre isso, o senhorio de Jesus Cristo. E ela diz, a primeiro ponto, diz que Jesus Cristo é o Senhor, e essa palavra Senhor implica no fato de que Jesus tem uma propriedade. Se nós o chamamos de Senhor, é porque nós somos propriedade sua. Nós somos povo dele, ovelha do seu pastoreio. É possível ser proprietário de muitas coisas, de muitas terras, casas, animais, mas quando nós empregamos a palavra Senhor aqui a Jesus Cristo, nós estamos dizendo que Ele não é apenas dono de bens materiais, de seres inanimados, como carroças, ouro, prata, riquezas das nações. Não, nós estamos dizendo que Ele é Senhor absoluto das nossas vidas, de todo o universo. Ele não há nada, absolutamente nada na sua criação que não pertença a Ele. Tudo foi feito por Ele, tudo é dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o possuidor de todas as coisas. É interessante que na terceira tentação de Jesus Cristo, Satanás faz exatamente essa promessa para Jesus Cristo, de que se Jesus Cristo o adorasse, ele iria dar a Jesus Cristo a glória de todos os reinos, como que se essa glória não pertencesse já pertencesse a Jesus Cristo. O Salmo 2 deixa bem claro, quando o salmista diz, pede-me e te darei as nações por herança. Ali é um salmo messiânico, o salmo de número 2, e nós sabemos que é o filho pedindo ao pai, e o pai dizendo, se você me pedir as nações por herança, eu te darei. Então, todas as coisas já são de Jesus. Chamá-lo de Senhor é estarmos reconhecendo que somos sua propriedade e reconhecendo que Ele é o nosso possuidor, Ele é o nosso dono. Lembra do que Paulo diz em Corinto, não sois de vós mesmos, mas fostes comprado por preço. Nós temos um preço que foi pago pelas nossas almas, e esse preço Jesus Cristo pagou e nos comprou, nos resgatou. Somos propriedade exclusiva de Deus, diz Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Ele diz, sois propriedade exclusiva de Deus, povo separado. Povo separado. Nós somos propriedade dele porque ele é o nosso Senhor. E a palavra Senhor implica em propriedade. Né? Nós não chamamos qualquer pessoa de Senhor. Só é Senhor aquele que possui alguma coisa, algum domínio sobre nós. Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso proprietário absoluto. Por natureza, fomos vendidos ao pecado e, consequentemente, à morte. Mas, em Jesus Cristo, fomos comprados por preço. Ele nos comprou, Ele nos resgatou da morte, pagando com o preço do seu sangue. Eu quero ler Paulo diz muito isso, verdadeiramente isso, no capítulo 7, versículo 13 e 14 de Romanos, quando ele diz, em Romanos 7, 13 e 14, ele diz,
Romanos 7,13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para prevalecer-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, e a fim de que, pelo mandamento, se me mostrasse sobremodo maligno, porque bem sabemos que a lei espiritual, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Né? E ele encerra o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de maneira que eu de mim mesmo sou escravo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, escravo do pecado. É bem claro isso, é um ensinamento claro. Nós, anteriormente, fomos vendidos à escravidão e, atualmente, fomos comprados pelo Senhor. Veja, se Jesus Cristo não fosse o Senhor, Ele também não teria poder para nos resgatar do nosso vil proceder e nos dar a nossa vida atual. Então, chamar Jesus Cristo de Senhor também implica não apenas em propriedade, que nós temos um dono e Ele é o nosso Senhor, mas implica também em exclusividade. Nós não somos de qualquer um. Nós não temos vários donos, nós temos apenas um dono. Nos dias do Novo Testamento, ser um escravo era ter apenas um possuidor. Paulo se auto-intitula escravo de Cristo. E nós todos agora, como diz o texto de Romanos 7, somos escravos de Cristo. Então, somos propriedade exclusiva dele. Nós só apenas temos um dono. E esse dono é Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça, como diz em Colossenses. Ele é o nosso supremo general, é o nosso Senhor dos exércitos, a quem nós seguimos com alegria. Jesus Cristo falou bem: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e desagradar a outro, ou desagradar um e agradar a outro. Mateus 6, 24. O crente reconhece apenas um Senhor sobre sua vida, Jesus. Não há outro que nós amemos, não há outro que nós obedeçamos, senão a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Isso implica exclusividade. Nós somos do nosso amado e o nosso amado é meu. Somos ovelhas do nosso bom pastor e o nosso bom pastor, ele é meu pastor. E nada me faltará. Então é exclusividade, é algo particular. Cada sentença, cada frase da Escritura, ela é direcionada para cada uma das ovelhas de Cristo individualmente. É minha, é sua, individualmente. Então, Senhor significa, a palavra Senhor implica em propriedade, temos um dono, e a palavra Senhor implica em exclusividade. Somos apenas de um dono, não somos de vários donos, né? Além do que, nosso coração quer isso, quer nos entregar a vários donos, a vários deuses, né? Por isso que a Bíblia diz que compara a idolatria. Tiago compara a idolatria no capítulo 4 com o adultério. Ser amigo do mundo, ter outras divindades, servir a outras divindades além de Jesus Cristo, é espiritualmente adulterar. É mostrar que não é de uso exclusivo apenas de Deus. E nisso repousa um grande mal. Isso é pecado aos olhos do Senhor. Por quê? Senhorio implica em exclusividade. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que levo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, o crente reconhece o grande amor de Cristo, respondendo com amor, entregando-lhe a vida em plena sujeição e obediência exclusiva. Como diz João, capítulo 14, versículo 15. Nós somos apenas de um só Senhor. Outro aspecto dessa palavra Senhor, a palavra Senhor implica em propriedade, implica em exclusividade e mais. Chamar Jesus Cristo de Senhor significa realeza e soberania.
O título pertence apenas aos reis. A palavra Senhor, no sentido de domínio, de governo, de proprietário, de uso exclusivo de alguma coisa, só pode ser aplicada aos reis. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque Ele também é o nosso Rei. E se Ele é Rei e tem domínio sobre nós, Ele também tem que ser soberano. Ele tem que ter palavra de ordem. Ele tem que ter exércitos ao seu dispor para lhe dar ordens para que nos ajudem nas nossas tarefas. Ainda no capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz: eu fui conquistado por Cristo. Cristo me conquistou, ele diz. Por isso é que ele confessa com toda a autoridade, no capítulo 3, versículo 12 de Filipenses: não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. É magnífico quando Jesus Cristo, quando o Cristo que vemos em Apocalipse 19, 11 a 21, diz que ele está montado num cavalo branco. Ele é a testemunha fiel. No capítulo 3, 4, ele diz que saiu vencendo. 6, ele é o cavaleiro branco que sai vencendo para vencer. Né? Então, isso passa uma imagem de soberania. Alguém montado num cavalo, não alguém a pé. Alguém com vestiduras brancas, denotando pureza, denotando santidade, e que sai vencendo, sai triunfando e sai subjugando cada um dos seus inimigos aos seus pés. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo deixa bem claro que Cristo está, depois da sua ressurreição, Cristo está reinando. Capítulo 15, versículo 25. De 1 Coríntios: convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, ele é esse Senhor soberano que tem poder destrutivo sobre os seus inimigos e, por final, destruirá a morte, que é o mais forte dos seus adversários. Esse inimigo, a morte, será vencida. A morte será vencida no último dia, quando ela será lançada no lago que arde em fogo e enxofre. Ali é a segunda morte, né? Cristo já é Senhor. Paulo mostra isso no capítulo 15, dizendo que um dos traços magníficos do seu senhorio e da sua soberania é o fato de que ele ressuscitou dos mortos. Se ele ressuscitou dos mortos, ele não apenas conseguiu triunfar e desprezar os seus inimigos espirituais, triunfando sobre eles na cruz, mas o fato dele ter ressurgido dos mortos mostra também que ele venceu a morte, que ele destruiu a morte, que ele matou a morte. Agora ele precisa conquistar os inimigos do seu povo e destruí-los um a um, e no final destruir a morte por completo da história do seu povo, né? Então ele é rei, ele é Senhor, e essa palavra implica em soberania, em realeza, em majestade. Apocalipse ainda diz no capítulo 19 que Jesus Cristo tem um nome por detrás da sua coxa que não é dado a ninguém, não é revelado a ninguém, e o nome lá que diz que ele tem por debaixo tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor soberano, que sai cavalgando e conquistando vitórias onde quer que passe. A palavra Senhor também significa em divindade absoluta. Ele não é apenas proprietário, ele não é apenas proprietário exclusivo, nós não apenas somos propriedade exclusiva dele, não apenas somos, a palavra Senhor denota realeza e soberania, mas a palavra Senhor também tem a ver com, significa divindade absoluta. No Antigo Testamento, né, somente Deus era chamado de Senhor. Isaías capítulo 44, versículo 6 diz: e assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há outro. Mas na ilha de Patmos, no capítulo 1, versículo
capítulo 1, versículo 17 e 18, Jesus pega essa mesma expressão de Isaías 44, onde Deus diz que é Senhor, e é o único Senhor, e lá em Apocalipse, João pega essas palavras e coloca na boca do Senhor Jesus Cristo glorificado. E lá em Apocalipse 1,17, Jesus diz: eu sou o Senhor, não temas. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, esse Senhor, que nós chamamos ele de Senhor no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é o mesmo Deus que de Isaías no capítulo 44. O Senhor do Novo Testamento não é diferente do Senhor do Antigo Testamento. Essa é uma das maravilhas da Trindade. Agora, Deus se manifesta para o seu povo através da pessoa do seu Filho, em amor, em misericórdia, em graça. Agora, ele se mostra na figura de um Cordeiro Salvador, imaculado, que há de redimir o seu povo. Agora, ele mostra uma faceta nova desse Pai. Esse Pai é amoroso, misericordioso e grandioso. Mas ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. E é esse o contexto também de Paulo em Filipenses capítulo 2. Quando ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, na verdade ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo é o pleno cumprimento de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Quando diz: de repente virá o seu templo, o Senhor, e a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor, Deus dos exércitos. E João Batista foi enviado para preparar o caminho para esse rei que Malaquias disse que viria. Malaquias inicialmente anuncia a vinda do rei e João pavimenta. João, como diz lá, ele abre o caminho para a chegada do rei. Então Jesus Cristo é Senhor soberano, Deus absoluto. Ele não é algo parecido com Deus. Ele não é um fantasma, como diziam os quenóticos, né? Uma seita dos primeiros séculos da igreja cristã. Jesus não é nem homem nem é Deus, é um fantasma, algo etéreo. Nem uma coisa nem outra, nem um extremo nem outro. Ele era como um fantasma. Não, a Escritura deixa bem claro. Ele é Senhor porque ele é Deus porque ele é Senhor e é Deus ao mesmo tempo. Se Jesus Cristo não fosse o Senhor, se Jesus Cristo não fosse Deus, ele não poderia nos garantir a salvação. E se ele não fosse homem, ele também não poderia perdoar os nossos pecados derramando sangue. Então ele teria que ser homem e teria que ser Deus. Teria que ser Deus e teria que ser homem. E é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Paulo diz, no início do seu evangelho: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ao qual foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, o qual, com respeito ao seu filho, Jesus Cristo, que, segundo a carne, veio da descendência de Davi, ou seja, ele era homem, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito e de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui fica claro as duas naturezas do Redentor. Ele é homem e é Deus e é homem. Ele tem uma linhagem, ele tem um registro de nascimento, ele veio da linhagem de Davi, mas também ele não tem registro de nascimento, porque ele é divino, ele veio do alto. Então, esse Jesus a quem nós chamamos de Senhor, ele também é o nosso Deus. Reconhecer a Jesus Cristo como Senhor é reconhecer a sua deidade absoluta. Declaramos como Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, deixe os comentários aqui, vão participando, irmãos. Deixe suas perguntas, eu irei responder cada uma delas individualmente. Ok? Se Deus é o Senhor, o Kyrios profetizado e constatado no Novo Testamento, isso significa obrigatoriamente que todos nós devemos ser seus servos.
Não existe a noção de Senhor sem, consequentemente, a noção de servo. No texto de Lucas capítulo 10, Jesus Cristo é chamado de o Senhor, e os seus discípulos, obviamente, são os servos que... Jesus Cristo é chamado de o Senhor, e os seus discípulos, obviamente, são chamados de servos. Os servos realizam os seus deveres de acordo com a ordenância do seu Senhor. Portanto, esse nome Senhor também se refere a Deus. Esse nome Senhor se refere a Jesus Cristo porque Ele é o nosso dono. Esse nome Senhor empregado a Jesus Cristo significa dizer que Ele é o nosso possuidor, nós somos propriedade exclusiva dEle. Significa dizer que Ele é Senhor absoluto, governador e controlador de todas as coisas. Significa dizer que Jesus Cristo, Ele é o triunfante Rei. É o soberano Rei. É o majestoso Rei. É o Rei por excelência, superior a Davi, a Salomão ou qualquer rei do Antigo Testamento. Então nós devemos inquestionavelmente tudo que nós temos a Ele, tudo que nós somos a Ele. Somos cristãos porque seguimos a Ele. É disso que a igreja precisa. É de ouvir que ela tem um cabeça. É disso que a igreja precisa hoje, saber que ela não está só, que ela não é autocontrolada. Ela é controlada soberanamente por Deus ou por Jesus Cristo, seu cabeça. Nossa missão é ajudar Cristo a propagar e solidificar cada vez mais a sua igreja. Mas a igreja não é nossa. Nossa vida não é nossa. Nosso futuro não é nosso. Nosso destino não é nosso. Nós somos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E Ele, sendo o nosso Senhor, devemos toda a submissão, devemos-lhes todo o temor e todo o amor que nós devemos, que temos no nosso coração, devemos devotar a Ele. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eu quero orar, encerrando, pedindo a Deus que Deus abençoe a você e dê um restante de dia. Santo Deus, obrigado por essa palavra, que o Senhor esteja conosco, nos ajude. Tu és o nosso Deus, outro bem nós não possuímos. Enche o nosso coração de fé, de confiança, de esperança. Nos faça acreditar no senhorio majestoso de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Que o Senhor massifique cada vez mais na nossa consciência, no nosso coração, nas nossas emoções, a realidade de que Jesus Cristo é o Senhor e de que precisamos dele e do seu senhorio sobre nossas vidas. Abençoa o Teu povo, sê com o Teu povo, aplique essa palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês, dê um restante de dia abençoado. Logo mais à noite estaremos juntos, iremos glorificar ao Senhor, cultuando a Deus e exaltando o seu nome. Deixe sua pergunta aí, seu questionamento, faça sua participação aí no chat. É uma alegria ter vocês e compartilhar da fé com vocês. Deus abençoe, queridos irmãos, e um bom restante de dia.